pediatra olha dente. Pediatra olha a boca do seu bebê. O pediatra vai poder te dizer o momento certo e te dar algumas orientações a respeito da fase da dentição e dos primeiros cuidados com o dente do seu bebê. Só para a gente entender um pouquinho, a arcada inferior é a mandíbula, a arcada superior é o maxilar. A gente tem os dentes que têm nomes. Os 2 incisivos centrais e os 2 incisivos laterais superiores. Os 2 incisivos centrais e os 2 incisivos laterais inferiores. Caninos, superiores ou inferiores, e a criança nasce com o primeiro e o segundo molares superiores e inferiores, tá? São 20 dentes, que vão aparecendo com o tempo. Tem criança que nasce com dente neonatal, tem criança que vai ter dente depois de 1 ano de idade. Tudo isso é normal, pode ser absolutamente normal. O dente neonatal vai ser avaliado pelo odontopediatra e vai ser tirado ou não de acordo com o risco daquele dente cair e da necessidade dele ser retirado. Mas isso não é a média. A média é nascer 1 dente por mês do 6º ao 8º mês. Quando eu falei da arcada, você viu na imagem, na hora da arcada, o que é posterior e inferior e a posição desses dentes. Como é que nascem normalmente esses dentes? Eu vou te mostrar numa tabela. Os incisivos centrais normalmente nascem entre 6 meses e 7 meses. Os incisivos laterais entre 7 e 9 meses. Então, esses são os primeiros dentes a nascerem. Isso quer dizer que nasce primeiro os 2 dentinhos de baixo, depois os 2 dentinhos de cima, depois os 2 laterais de cima e os 2 laterais de baixo. 8 dentinhos. Normalmente é isso que a criança tem com 1 ano de idade. Sei, só tem um problema. Ninguém combinou isso com os dentes. Então nem sempre eles nascem assim. Às vezes nascem os vampirinhos, né? Que nascem os 2 de cima aqui, mais nada. Às vezes nasce um aqui, que não dá nem para morder azeitona. Tô brincando, não é para comer azeitona nessa idade. Mas não dá para firmar nada. Então cada dente tem essa sua ordem para nascer, mas não necessariamente nascem dessa forma. Depois, o primeiro molar nasce em torno de 1 ano e 1 ano e 2 meses. O canino nasce depois do molar e o segundo molar nasce depois do canino. Isso quer dizer o seguinte, primeiro nasce esses 4, pula 1, nasce 1. Esses 4, pula 1, nasce 1. Então, com 1 ano e meio mais ou menos, a criança tem 6 dentes. Depois nascem os caninos que fecham e, por fim, os 2 últimos a nascerem são os molares. Muito importante, cuidado com os dentes desde que nasce o primeiro dente. Então, a primeira consulta com o odontopediatra deve ser quando nasce o primeiro dente. Se você marcar consulta ou tentar marcar consulta com o odontopediatra, quando nasceu o primeiro dentinho, o segundo dentinho, ele fala, não, volta mais tarde, muda de profissional. Ou ele não é um odontopediatra, ele é um dentista muito bom que também atende criança, esse não deve ser consultado, ou então ele não está atualizado. Então, primeira consulta com o dentista desde o nascimento do primeiro dentinho. Importante 2, escovação de dente desde que nasce o primeiro dente. Informação importante 3, com pasta. Informação importante 4, com flúor. A gente já fala sobre isso há muito tempo, é assim na Academia Americana de Pediatria, é assim na recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é assim na orientação da Academia Brasileira de Odontopediatria. Tanto que no dia 3 de abril, vocês podem pegar o link, tem aí, existiu a recomendação avisando que escovação é com pasta, com flúor, desde que nasce o primeiro dente. É uma pasta com 1000 partes de flúor por milhão, então é 1000 ppm, é uma pasta específica, numa quantidade de 1 grãozinho de arroz cru até os 3 anos e de 1 grãozinho de ervilha
cru a partir dos 3 anos para frente. Escovação pelo menos 3 vezes por dia. Lembrar da última escovada. Muitas vezes a mãe vem aqui e fala assim, doutor, então eu escovei o dente antes da mamadeira e aí ele foi dormir. Sei, a próxima vez, é o que eu falo para elas, né? A próxima vez você limpa o bumbum dele antes dele fazer cocô. E deixa ele fazer e vai assim. Não é assim, né? Você limpa depois, né? Mas depois atrapalha o sono? Converse com o odontopediatra. Ele sempre vai ter uma condição boa para te ajudar e te orientar. Marcas de pasta, marcas de escova, tudo isso é importante que você converse com este profissional. Ele está atualizado, ele sabe adequadamente a melhor forma de seguir nesse acompanhamento. Lembrando mais um detalhe, você pode procurar o seu odontopediatra tradicional ou um odontopediatra homeopata. Sim, a gente tem dentro da odontopediatria já a especialidade homeopatia, já reconhecida pelos conselhos oficiais. Então, recomendação fundamental, sempre escovação, a consulta no nascimento do primeiro dente, escovação de dente com pasta, com escova, com flúor a partir do primeiro dente e o acompanhamento regular com o odontopediatra. A cárie é uma doença infecciosa, ela pega. Então, por exemplo, aquela hora que a mãe, olha só, mais um problema da chupeta que a gente não falou da outra vez, caiu a chupeta no chão. Aí a mãe pega a chupeta, achando que a sua boca é abençoada, ela limpa a chupeta na boquinha dela e põe na boca do bebê. Se essa mãe tem cárie, ela pode estar transferindo cárie para esse bebê. Não faça isso. Outra questão em relação à escovação, é importante que ela seja feita de forma adequada, siga a recomendação do odontopediatra para que isso possa ser um fator de proteção em relação às cáries. Tiver dúvida, converse com seu odontopediatra. Dentes fazem parte do exame clínico do pediatra. Na época de erupção dentária, muita gente acredita, entre eles eu sou homeopata, outros pediatras homeopatas, avós, os pais, após perceberem como isso acontece, que na fase da erupção de dente a criança pode apresentar algumas alterações. Pode ficar irritada, babar muito, até aí todo mundo acredita. Mas pode ter febre, pode ter recusa de alimentação, pode ter interferência inclusive no sono. A homeopatia tem algumas condições bastante interessantes para favorecer a passagem por essa fase de uma forma menos sofrida. Pode usar mordedor para a criança. Mordedores interessantes são aqueles de silicone que são cheios de bolinhas que você pode levar para o freezer e congelar. Aí depois o cabinho você lava e deixa o bebê morder aquele mordedor geladinho congelado. Isso ajuda. São coisas que a gente pode fazer, mas são paliativas. Isso com o tempo deve melhorar. Cada história de um dente é diferente de outro. Às vezes o primeiro dente nasceu e ninguém percebeu, o segundo foi tranquilo, o terceiro faz um hematoma com dificuldade, tendo até que às vezes dá um piquezinho no odontopediatra para sair e erupcionar aquele dente de forma adequada. A boca é a porta de entrada e o seu cartão de visitas e o seu sorriso pode conquistar ou afastar as pessoas. Vale a pena o acompanhamento com o odontopediatra.